Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um podcast do canal Longidade. Eu sou Morgane Rodrigues, uma das cofundadoras deste canal, e vou te acompanhar neste episódio. O Longidade é um canal digital dedicado a trazer informação sobre a longevidade. Aqui trazemos novidades e assuntos de interesse para serem debatidos com especialistas na área. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre mitos do envelhecimento cerebral. Um assunto que eu particularmente acho muito interessante e também nos traz muita curiosidade. Afinal, todos nós estamos envelhecendo. E como que isso vai acontecer, né? Como o nosso cérebro vai envelhecer? O que a gente pode esperar nessa nossa trajetória? E para isso, hoje, eu tenho uma convidada muito especial, foi minha professora no curso de pós-graduação em neurociência, é a doutora Analia Arévalo. Ela é pesquisadora da Faculdade de Medicina da USP, co-coordenadora do curso multiprofissional de especialização em neurociências do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Ela tem graduação em neurociências pela Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, e ela também é PhD em linguagem e transtornos da comunicação pela Universidade da Califórnia. Olá, Analia, muito obrigada por ter aceito o convite. Seja muito bem-vinda ao nosso canal. Obrigada, Morgane, é um prazer estar aqui. Acho uma super iniciativa esse podcast de vocês e eu estou muito feliz de estar aqui. Obrigada. Ok. Então, a minha primeira pergunta é assim: o que é para você envelhecer bem? É uma ótima pergunta. O que é para mim envelhecer bem? Eu acho que envelhecer bem é um processo natural, né, de envelhecimento, que todos nós, como você bem falou, todos nós envelhecemos. Desde o momento que a gente nasce, a gente envelhece, né? Por mais que pareça uma coisa negativa, não é, né? Então, nesse processo de envelhecer, eu acho que um bom processo de envelhecimento envolve no qual você minimiza dores, no qual você maximiza, aumenta prazer no sentido de prazer social, de estar com outros, de poder fazer atividade física, de poder estudar, pensar, interagir e viver ao máximo, né, como do melhor jeito possível. Ok. Então, entrando no nosso tema, assim, como que o nosso cérebro envelhece? Assim, você falou que desde o nascimento a gente já está envelhecendo, né? Mas existe algum, assim, marcador, alguma coisa que fale assim, a partir de agora o meu cérebro vai começar a dar tilt, assim, eu tenho que começar a me preocupar. Interessante sobre isso é que isso envolve o conceito que a gente tem do crescimento e envelhecimento do cérebro, que a gente sabe que é neuroplasticidade, né? Na neuroplasticidade, simplesmente o conceito que o nosso cérebro plástico, ele é moldável, ele é influenciado pelo ambiente, tanto exterior quanto interior, e esse processo, não muito tempo atrás, se achava que fosse muito fixo, né? Que a gente crescia, o cérebro ia desenvolvendo, maturava mais ou menos com 12 anos de idade, e aí pronto, e a gente começava a envelhecer, né, rapidamente. E agora a gente sabe que isso não é assim, né? Que, na verdade, esse processo do cérebro virar, vamos dizer, adulto, é muito mais longo, né? Tanto é que a gente fala que a adolescência termina mais com 25, 26 anos, né? Que é bem mais tarde do que a gente achava. Então, esse processo, na verdade, de uma vez que vira adulto, a princípio ele vai, né, numa sequência de perder mais do que ganhar, né? Então, vai perdendo mais neurônios, vai perdendo mais massa cinzenta, mas não por isso é um cérebro menos eficiente, né? Porque à medida que a gente vai perdendo células neurais, ou à medida que a gente vai perdendo massa, a gente também, se a gente se mantiver ativo, a gente reforça as sinapses, né, que são as conexões, e reforça funções. Então, esse processo de envelhecimento não é necessariamente uma coisa assim fixa, nem que acontece num momento específico, e nem que é assim, aquela sentença de morte que só piora daqui para frente, né? Muito bom saber disso. E, assim, uma das grandes preocupações, né, que eu acho que é de todo mundo, assim, da nossa cognição, né? É normal a gente perder um pouco da nossa cognição na medida que a gente vai envelhecendo? Por exemplo, assim, nós podemos ter boa ou excelente memória com 60, 70, 80, 90 anos? Sim, eu acho que assim,
uma perda, um certo nível de perda de memória especificamente. Então, você falou cognição, mas você quer falar mais especificamente sobre memória? Eu acho que sobre... pode ser, porque eu acho que é uma queixa mais frequente, né, das pessoas. Tem outras Mas funções você pode também. falar sobre outras funções. Tá, então vamos lá. Eu vou falar rapidinho então sobre, por exemplo, linguagem, né, que também faz parte da nossa cognição. Então, na linguagem é interessante, porque tem alguns aspectos que, de fato, vão melhorando com a idade, né? Então, vocabulário, né, capacidade de se expressar, isso não necessariamente vai piorando, e sim melhorando, por causa da experiência, a pessoa lê mais ou tem mais, né, contato no mundo, e isso são coisas que, de fato, podem melhorar. Sobre a memória, que está muito ligada também à linguagem, a memória é interessante, porque temos, assim, tem uma certa perda, que começa, né, na meia-idade para cima, né, então 50, 60 mais para cima, que é esperado e que se mantém dentro do que é normal, né? Quando vira patológico, né, é quando a gente começa a chamar isso de uma demência ou de outros problemas mais específicos. Mas nem sempre a perda de memória vai evoluir para uma demência, né? Então, existe vamos dizer, uma perda de memória, entre aspas, normal, o que se considera normal, que pode se manter, né? Por quê? Porque à medida que o cérebro vai envelhecendo, ele de fato vai perdendo algumas funções como a memória, mas vai ganhando em outras. E como eu falei, né, quanto mais você treina uma coisa específica, você pode até virar melhor nisso aí e pior em outras coisas. E às vezes as coisas do dia a dia, a gente percebe mais essa falta de memória de coisas pequenas. Por outro lado, é interessante saber que existe uma porcentagem, né, um grupo da população geral que chama de super-agers. São pessoas que, de fato, se destacam por ter uma memória muito boa, apesar de ter uma idade avançada. Então, não é impossível você chegar com 70, 80, 90 anos e ter uma memória até melhor do que pessoas décadas mais jovens. E isso muito depende do estilo de vida, né? Muito interessante. Uhum. Deixa eu te perguntar outra coisa, assim, às vezes a gente fica pensando, a gente herda isso, né? Isso é genético? Acho que nesse sentido seria falando mais em causas patológicas, né? Sim. E já voltando num gancho do que você falou, assim, como é que eu diferencio o que seria o normal, digamos assim, normal, né? De um pouquinho eu vou ter dessa perda de memória, e quando que eu tenho que começar a me preocupar comigo, com os meus familiares, de que alguma coisa não tá legal. Eu consigo diferenciar isso? Sim, com certeza. Então, vamos lá, pela última questão aí que você levantou. Se é algo que, obviamente, que preocupa ou algo que atrapalha, quando você começa a perceber, não estou muito esquecida, não lembro de X, Y, Z, se isso começa a atrapalhar, é algo que precisa, né, dar atenção. É importante saber que muitas outras comorbidades, muitas outras questões da saúde podem também se manifestar dessa forma, e não necessariamente significam uma demência que está prestes a começar, né, ou que já começou, enfim. Então, por exemplo, muitos transtornos do humor, né? Então, por exemplo, a depressão, a ansiedade são muito comuns, né, nas populações em geral, e levam muitas vezes à perda de memória aguda, né, ou temporária. Uhum. Então, muitas vezes é importantíssimo a pessoa primeiro meio que separar essas coisas, né, descobrir se tem alguma outra coisa por trás, porque muitas vezes a pessoa vem com a queixa da perda de memória, aí vai descobrir que tem uma depressão, outro problema, e trata e, puf, sumiu esse problema de memória, né? Agora, quando a questão da memória começa a piorar, é claro que é uma coisa que deve ser investigada. Mas, como eu falei, muitas vezes a pessoa tem uma perda leve e, inclusive, tem um nome que é Mild Cognitive Impairment, né? Que é um déficit leve, né? Déficit cognitivo leve em português. E esse tipo de déficit, às vezes, fica desse jeito mesmo, ele não avança, né? E a questão que você perguntou sobre a genética, sobre a carga genética, sim, existem evidências que para algumas patologias, mas especificamente para alguns tipos de demência avançada ou mais grave, como seria a demência de Alzheimer's, existem evidências que existe uma carga genética e uma certa possibilidade de você herdar isso, né, dos seus pais. Por outro lado, é complicado, né, porque a gente tem os marcadores biológicos, os marcadores genéticos que podem até ser investigados, ou seja, existe um tipo de gene que se você tiver 2 cópias desse e não do outro, a chance aumenta. Porém, ter esse resultado, ter essa evidência também não significa que você vai desenvolver sim ou sim. Então, é uma coisa assim, em famílias onde você vê uma demência precoce, né? E digo pessoas que começam a ter demência com 40, 50 anos, ou até antes. Então, em casos de demência muito grave,
onde isso se vê muito mais na família, isso passa de geração a geração. Tem filhos, por exemplo, de pais que têm isso, que querem investigar e ver se eles têm essa carga genética, mas às vezes é uma coisa bem pessoal, porque mesmo tendo essa carga, você não nem necessariamente vai vai desenvolver. Então é bem complicado isso. Não, muito importante saber disso. Acho que também dá um alívio, né? Sim. Para as pessoas. E agora, voltando também nos mitos, né? Tem diferença entre o cérebro da mulher e do homem, entre gêneros? Em termos de cérebro, de envelhecimento do cérebro? Isso. Sim, tem. E assim, vamos lá. Mas vamos ser claras. Isso é meio polêmico aí, né? A gente vai criar uma polêmica. Quando a gente fala em diferença de cérebro entre homem e mulher, é importante destacar de que a gente está falando, né? Quando a gente fala em, sim, os homens são melhores, são mais inteligentes, ou as mulheres são mais intuitivas. Isso aí é um mito horroroso que é bom a gente evitar, ok? O que sim tem de interessante é que, de fato, por sermos seres diferentes com carga hormonal completamente diferente, é meio que evidente, né, que a gente é mais ou menos suscetível a diferentes doenças que afetam o cérebro especificamente, que a gente está falando aqui, né? Obviamente, outras doenças que não afetam o cérebro também. Mas sobre o cérebro, sim. Mas isso é uma pesquisa meio recente, né? Até pouco tempo atrás, se pensava assim, então, como que a mulher difere do homem? Tem as coisas hormonais, e se tem hormônio que afeta X, Y, então a gente só foca nisso. Mas a verdade é que todas essas diferenças, né, genéticas, sim fazem uma diferença. Então, de fato, as mulheres são mais suscetíveis a doenças como, por exemplo, o Alzheimer's, né? Numa uma ração de 1 a 2, eu acho. Então, assim, para cada 2 homens com Alzheimer's vai ter... para cada 3 mulheres vai ter um homem. Então, o interessante é que, assim, antigamente se achava que isso tivesse a ver com a expectativa de vida das mulheres. Então, como as mulheres, na média, vivem mais, pensavam assim, eventualmente todo mundo, se a gente vivesse até 200, todo mundo ia desenvolver uma demência grave como Alzheimer. Mas depois foram ver que não era bem isso. A outra coisa interessante do Alzheimer nas mulheres é que, como as mulheres, na média, em geral, têm memória melhor, têm desempenho melhor em testes de memória do que homens, mesmo quando a mulher é diagnosticada com Alzheimer, às vezes não aparece, porque ela já de base já é melhor. Aí ela começa a ter uma demência, né, que atinge ela mais, né, proporcionalmente do que um homem, e ela isso vai demorar mais para a pessoa se perceber, né, para a pessoa e para os médicos. Então, o que atrasa, às vezes, o diagnóstico, e isso acrescenta outra complicação. As mulheres também são mais suscetíveis a doenças autoimunes que afetam o cérebro, como, por exemplo, a esclerose múltipla. Que mais? Por outro lado, os homens têm mais propensidade ao Parkinson, né, que também afeta o cérebro e tem mais, pode ter efeitos cognitivos, mas mais motores, né, físicos. A mulher também tem uma chance maior de sofrer acidente vascular cerebral, derrame cerebral fatal, né? Então, homens também sofrem, mas a chance da recuperação, de não morrer disso nos homens é maior. Então, assim, sim, existem diferenças, mas não do tipo que a gente fala, mulher é isso, homem é melhor em tarefas espaciais, mulher é melhor em ler mapas de outra forma. Isso é tudo mito, mas que tem doenças e algumas que atingem o sistema neurológico, o sistema nervoso, diferentemente nos homens e mulheres, sim, tem. Não, isso é muito interessante, né? Porque isso nos leva a pensar que é um problema de saúde para a gente incluir na rotina que a gente investiga ou que a gente cuida nas mulheres, a gente acrescentar esse risco maior, né? Totalmente, porque se você tem uma mulher, por exemplo, de meia idade, assim, a chance, hoje em dia, como o sistema funciona, a chance dela, os médicos, os ginecologistas, os outros, né, de outras especialidades, vão primeiro procurar a chance de câncer de mama, por exemplo. Mas a chance dela desenvolver um Alzheimer é muito maior do que ela desenvolver um câncer de mama. Não que isso não seja importante também, mas eu acho que o foco está bem errado, porque faz pouquíssimo tempo que começa a se dar bola para essas diferenças, começa a se prestar mais atenção nessas diferenças entre os sexos em termos de chance de desenvolver uma doença ou outra. Nossa, muito, muito, muito interessante. Você acha que com a pandemia, agora com o Covid, né, a gente frequentemente escuta, eu como médico, né, que teve muita alteração de memória, né? O que a gente sabe que o Covid influenciou nisso? E eu acredito que isso
possa aparecer mais ainda na população, assim, o adulto mais velho, Sim. né? Assim, o que a gente sabe até agora? Porque a questão da pandemia, eu falo, né? A gente vai saber o impacto, o que ela foi daqui a alguns anos, né? Sim. A gente está vivendo isso, né? Sim. O que a gente tem, assim, de informação sobre isso? É muito interessante isso. O que a gente sabe? Como você bem falou, tem muitas coisas que a gente ainda está descobrindo, né? Os estudos estão saindo já, e estão saindo das pessoas que, por exemplo, tiveram Covid bem no comecinho da pandemia, né? Então, já há 3 anos já. Mas, obviamente, muito mais precisa ser feito, e é pouco tempo, né? E ainda estamos nessa pandemia, infelizmente. Ainda tem o Covid por aí, ainda tem pessoas sendo infectadas. O que a gente sabe? A gente sabe que existe, você sabe que existe um Covid, né, assintomático, tem Covid, e tem aquele Covid que é o long Covid, né, o Covid longo, aquele que a pessoa pega o Covid e por meses e meses e meses, ou até anos, agora já há 3 anos, fica com sintomas bem chatos, e muitos deles são de ordem neurológica, né, e não só respiratória. Então, o que você vê problemas cognitivos, problemas de atenção, problemas de memória, que é aquele brain fog, né, o nevoeiro do cérebro, que é aquela coisa de não consigo focar, não consigo, né, lembrar das coisas. E esses são bem preocupantes, né? Então, o que tem sido visto nisso aí, que essas pessoas, de fato, têm algumas evidências que esse vírus, o que está fazendo, por mais que não tenha evidências que ele cruza assim, a barreira hematoencefálica, o que ele faz, ele pega, como se fosse, ele consegue entrar no cérebro de outras formas, e mais especificamente pelo bulbo olfatório, né? Por essas células. Porque tem ligação direta. Porque também tem a ligação a muitas com pessoas sentindo esses sintomas de né? anosmia. A gente não sente mais o cheiro. E aí, o que acontece? Tem algumas evidências, tem um estudo bem recente na Nature, que pegou várias pessoas com Covid longo e comparou com pessoas que não tinham Covid longo, pessoas infectadas, pessoas não infectadas, de várias idades. E o achado foi que, de fato, esse Covid, esse vírus, tem a capacidade de afetar várias coisas, entre as quais processos celulares naturais e também processos do DNA. Então, de fato, pode ter alguns efeitos de longo prazo, afetando o DNA em si, e afeta diretamente processos de envelhecimento. E o achado foi que, de fato, causa especialmente nesses casos de Covid muito grave e longo, e em pessoas mais idosas também, dependendo de quando pegaram, efeitos que, de fato, envelheciam as pessoas. Então, eles, como se fosse a idade, não cronológica, mas a idade né, o perfil de idade depois desse Covid acabava sendo maior. Até em uma década eles mensuraram, não sei como acabam mensurando assim, mas o fato é que sim, acaba causando e aumenta riscos de outros problemas neurológicos mais para frente, até na formação de tumores, de ordem, né, do sistema nervoso. Então, assim, tem várias evidências que o Covid tem tido um efeito para algumas pessoas muito ruim no sistema nervoso. Agora, o interessante é que se a pessoa pegar cedo, mesmo se a pessoa vai desenvolver que tem coisas que podem ser feitas, né? Se você trata essas coisas já desde cedo, você pode até melhorar. Então, não é o caso de largar e pensar que vai passar. O importante vai ser o acompanhamento, então. Sim. Mas também tem evidências que, especialmente para aquele brain fog, para aquele nevoeiro, a maioria dos casos resolve em 6 a 9 meses. Então, às vezes acontece sim, de espera que melhora. E para muitas pessoas melhora mesmo. Então, não é que todo mundo que pegou vai ter isso. Não é um fatalismo, né? Você vai ficar para sempre com essa alteração de memória. Isso, exato. Então, se resolve, mas, de novo, em alguns casos não, em alguns casos fica mesmo. Não sabemos ainda para quanto tempo, porque só temos 3 anos até agora. Mas a ideia é, obviamente, a partir do momento que você vê esses sintomas, ir atrás, tentar resolver de alguma forma, do melhor jeito possível, né? Dentro do que se tem para tratar. E aí a gente vai para a pergunta assim, o que eu posso fazer para prevenir? O que funciona? Tanto do ponto de vista, digamos, normal, né? Eu falo sempre normal, entre aspas, né? Que a gente pode, assim, treinar o nosso cérebro. Perguntas que surgem, né? Eu vou conseguir seguir aprendendo, sei lá, novas línguas, trocar um instrumento.
Aí você vê que tem vários programinhas, né? Tipo, que usam, vamos treinar sua memória, caça-palavras. Aham. Assim, o que realmente está comprovado, Sim. assim, cientificamente, sem falar em medicação, né? Eu acho que mais dessa questão mesmo da neurociência, assim, que realmente funciona, que a gente possa fazer para deixar o nosso cérebro mais saudável. Isso é super interessante, porque é aquela questão de... Eu descobri isso há pouco tempo. Sabe aquele tema chama neurohacking, né? E neurohacking se aplica tanto às pessoas saudáveis quanto às pessoas, né, que podem ter ou não algum déficit, alguma demência, por exemplo, ou outros problemas. A ideia é assim, tem muita coisa que a gente pode fazer. Então, quando a gente é saudável, quantas coisas a gente pode fazer para... prevenir, não sei se prevenir ou atrasar até, né? Porque se você tem uma carga genética muito forte e a chance, assim, a probabilidade de você desenvolver alguma demência ou outro problema é alta, mesmo assim você pode, tem várias evidências que as pessoas conseguem atrasar, e atrasar muito, tá? Décadas, tá? Tem vários estudos com grupos muito grandes, assim, de pessoas acompanhadas por várias décadas, né? Longitudinais. Então, vamos lá. O que é muito interessante? De tudo que se vê nas últimas décadas de estudo, exercício físico é essencial. Exercício físico é importantíssimo. Sabe o tipo? Qualquer um? Alguns estudos vão dizer aeróbico, outros vão dizer que até caminhar um pouco faz diferença. Então, assim, ali que começa a ser um pouquinho mais polêmico. Mas exercício físico constante, consistente, é muito importante. Isso se sabe faz muito tempo. Agora, você mencionou aquela coisa dos joguinhos e tal. Com certeza, se manter ativo cognitivamente, tentar uma segunda língua, ler bastante, interagir, tudo isso é muito importante. Até que ponto as empresas que se aproveitaram disso oferecem algum produto que de fato dá um resultado é muito controverso, porque você tem muita porcaria, tá? Você tem muita coisa, e vou te dizer, de tudo o que eu conheço, do que vi aqui no Brasil, não vou falar nenhum nome, mas de empresas que nenhuma tem comprovação científica, tá? E se a pessoa faz um tratamento do tipo, assim, faz esses joguinhos e tal, e relata, tô melhor, a chance é duas possibilidades. Uma que é placebo, a outra que a pessoa, de fato, está se beneficiando de algo que isso proporciona. Ou seja, o fato de ter uma nova rotina, de ir num lugar e fazer uma coisa consistente, de interagir com as pessoas que se encontram lá. Mas eu tenho nenhuma evidência que não seja tudo isso e não o vídeo em si, ou o joguinho em si. Porque o que a gente sabe é que muitos videogames, por exemplo, que têm sido usados para aumentar atenção ou memória, de fato, as pessoas nos trials, elas melhoram, mas melhoram para esse jogo. E não melhoram. É como se fosse um treinamento, né? Sim, de repetição. Qualquer coisa que você repete, você vai ficar melhor. No fim das semanas que você está fazendo isso, você está mais rápido, está melhor. Mas isso significa que no dia a dia a pessoa depois lembrou onde deixou os óculos ou as chaves? Ou está lembrando da lista de supermercado? Não necessariamente, quase nunca. Então, aí que tá. Não digo que não existam programas que estão sendo desenvolvidos, e tem muitos por empresas mais sérias, mas tem que procurar, porque tem algumas, eu conheço inclusive algumas que têm estudos bem feitos há muitos anos, e tem evidências boas que de fato, o mais importante é que isso que está sendo treinado seja aplicável aos os momentos da vida que interessam, né? Assim, me interessa, obviamente, ser menos esquecida. Não me interessa ser melhor no joguinho que põe a bolinha no quadrado, né? Então, isso é importante. Então, mas isso significa o quê? Que, de fato, se manter cognitivamente ativo é importante, mas não necessariamente tem que ser numa forma digital. Se sabe que, assim, fazer coisas, né? Sair com as pessoas. E esse aspecto social é crítico, né? Então, quanto mais a pessoa se mantém ativa... Ter uma vida socialmente ativa, amigos, não precisa necessariamente sua família também, né? Exato. Então, quanto mais o círculo de contatos, e não necessariamente ser amigos, aquela pessoa que vai no supermercado e conversa com o caixa. Isso, tem muita evidência que esse tipo de interação na vida diária é importantíssima. Eu vou te contar uma coisa ainda mais legal. Existem, nesses estudos que vêm sendo feitos há muitos anos, com grupos muito grandes, né, longitudinais, acompanhando essas pessoas que fazem ou não todas essas coisas, exercício físico, mental, blá, 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 acrescentou-se uma nova variável, que antigamente não tinha. E essa variável chama Purpose of Life, que é propósito de vida.
E olha que interessante. Então, quanto mais a pessoa relatava de ter um propósito de vida maior, isso pode ser qualquer coisa. Pode ser criar meus filhos, criar meus netos, pode ser esperar escrever o neto livros. se formar. Sim, estudar, fazer isso, trabalhar para a comunidade. Quanto mais a pessoa conseguia relatar, dava um score alto para essa pergunta no questionário, que era quanto é o meu propósito de vida. Eu sinto que estou aqui por um propósito, né? E pode ser uma coisa espiritual como não, religiosa como não interessa. Quanto mais a pessoa sente um objetivo muito concreto, melhor se dava na vida. E isso mais do que as outras variáveis de comia bem, fazia exercício. Claro, tudo isso importava, né? Estilo de vida. Nem falei de nutrição, mas nutrição óbvio também. Você tem que comer bem. Bom, mas combinado com todas as outras coisas, esse propósito de vida virou como se fosse assim, a variável a ser estudada recentemente. Nossa, maravilhoso. Isso é muito interessante, né? Maravilhoso. Legal, né? Eu gostaria, assim, no final que você me falar, a gente já está chegando quase no nosso final aqui, porque você tem um curso que é multidisciplinar em neurociências, né? E isso eu achei fantástico, porque eu acho que eu fui da primeira turma, isso. E, assim, o que eu achei mais legal foi que realmente era multidisciplinar. Então, tinha uma musicista, né? Tinham estudantes da área da saúde e era bem diverso. De onde veio essa ideia, assim, qual foi o propósito desse curso, assim, e queria que você falasse um pouquinho quem que pode se beneficiar. Legal. O curso foi uma ideia originalmente minha e do professor Lepsky, Guilherme Lepsky, que é o co-coordenador. A gente percebeu que, por exemplo, eu me formei em neurociências, né, há 30 anos. E lá fora, nos Estados Unidos, na Europa, é muito comum essa formação, aqui menos, né? Aqui já tem 2 graduações, mas até pouco tempo atrás não tinha nenhuma. E então a gente percebeu que tem um grande interesse nas neurociências em todo o país, mas poucas chances de se formar nessa área, né? Ou muitas pessoas que talvez já fizeram uma graduação em qualquer outra área e querem entrar nesse mundo. Como fazem isso, né? Pular para o mestrado, pular para um doutorado, no caso, se for acadêmico, ou ter esse conhecimento para aplicar para qualquer área que eles já trabalham, é bem difícil, né? A gente tem muito cursinho por aí, mas muito cursinho picareta, muito cursinho sem muita base, né? Então, a gente pensou, a gente gostaria de criar um curso para pessoas já formadas em qualquer área, para dar essa introdução, vamos dizer. E ou a pessoa escolhe entrar para o mundo acadêmico, né, continua no mestrado, doutorado, ou não, ou uma pessoa que já atua, né, seja médico como você, seja qualquer outra área, até não da saúde, e consiga aplicar esses conceitos de conhecimento para o que eles fazem, né? Então, como você falou, tinha uma musicista, tinha uma professora de educação física, tinha pessoas da área da publicidade. Então, você vê que neurociências se aplica quase todas as áreas. O interessante é que quando a gente teve a ideia original, a gente pensou, com certeza quem vai fazer são ou médicos, ou psicólogos, ou enfermeiros, né? Todas as pessoas da área da saúde. Mas depois a gente percebeu quanto era legal, e quanto era legal para a gente, ter pessoas de áreas completamente não relatadas. Então, economia, publicidade, marketing, o que mais a gente já teve? Nossa, de tudo. A gente já está na 7ª turma, temos pessoas realmente advogados. Então, assim, tem gente realmente de qualquer área, e isso acaba enriquecendo muito as conversas, as trocas, e a gente percebe cada dia quanto as neurociências faz parte da vida de todos, né? Com certeza, né? A gente carrega o nosso cérebro todo dia. A gente é o nosso cérebro. A gente é o nosso cérebro, né? Então, a gente já está chegando no final desse nosso episódio, que a gente conversou hoje sobre mitos do envelhecimento cerebral e muitas outras coisas a mais. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer muito a Ana Lia pelo convite. A gente vai deixar abaixo aqui na descrição do podcast onde você pode encontrar, né, a Ana Lia sobre o curso dela também de neurociências, né? E gostaria de lembrar vocês, se quiser saber mais, né, sobre o nosso trabalho, se inscrever no nosso canal e acompanhar o Longidade nas redes sociais para ficar informado e desenvolver uma longevidade com saúde e qualidade de vida. Também não esqueça de comentar aqui embaixo quais foram as suas impressões sobre o episódio de hoje, as perguntas, né, que vocês tenham e também assuntos que vocês gostariam de ouvir por aqui, tá bom? Então, nos vemos no próximo episódio. Até mais!